Graça e paz, igreja. Graça e paz, amada igreja. Amém. Bom dia a todos, irmãos, nesse friozinho gostoso. Hoje nós vamos vamos meditar a respeito de um texto da palavra de Deus que se encontra lá em Efésios 6, capítulo 6, versos 1 a 3. E como os irmãos sabem, esse mês nós começamos o tema família. O Hugo muito bem começou com os últimos, né, da família. E hoje eu vou falar sobre o segundo da família, que são os filhos. Então, esse é um texto, na verdade, e toda essa preparação desse texto me confrontou muito, sabe? Porque eu sou um típico irmão mais novo. Então, sabe como é, né? E aí, quando você converte, você muda da água para o vinho, assim. Os pais notam muito a diferença de um irmão mais novo quando converte. Quem é pai aqui conhece, né? Sabe, né? E abram lá, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, em Efésios 6, 1 a 3, ou acompanhe ali em cima. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Amém? Vamos orar? Senhor, como nós somos enriquecidos pela Tua palavra, Deus. Que privilégio temos de poder acessá-la. Queremos reconhecer nessa manhã, Deus, o Teu poder, que mesmo sendo palavra, o Senhor é o poderoso que pode intervir em nossas vidas através desse texto. Pedimos ao Teu Espírito, Deus, venha nos sondar, venha nos fazer como o João orou, a beber da Tua fonte, Deus, a experimentar dessa água viva, Senhor. Transforma-nos mais uma vez neste domingo, Senhor. Para a Tua glória nós oramos, Senhor. Enche-nos do Teu poder e da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de Efésios, a gente trabalhou ano passado, no final do semestre, né? Quantos aqui lembram dele? Foi um grande tempo que a gente meditou em cima dele, e a gente passou por esse texto de maneira bem rápida, mas eu gostaria de recapitular algumas coisas importantes quando a gente trata do livro mais teológico que tem da Bíblia depois de Romanos, junto com Romanos por aí, né? Paulo, que é o autor de Efésios, ele tem uma linha de raciocínio extremamente bem elaborada. E que quando a gente lida com o texto de Efésios, a gente precisa enxergar a linha que Paulo está utilizando para argumentar. E qual que é a linha de raciocínio de Paulo aqui? A primeira parte do livro de Efésios é extremamente teológico, é extremamente doutrina a respeito de Cristo. E a outra parte é extremamente prática. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, é essa parte bem doutrinária teológica. A segunda parte, que é o capítulo 3 ao 6, ele é prático. Ou seja, Paulo aqui tem o intuito de mostrar que a nossa doutrina, a maneira como a gente pensa a teologia, ela transforma toda a maneira como a gente vê a prática. Agora, a prática, como é que Paulo trata aqui? Ele divide essa prática em 5 vezes que ele fala a palavra andem ou vivam, que são as palavras andem em unidade, andem em santidade, andem em amor, andem na luz e andem em sabedoria. A parte que eu li aqui agora no texto para vocês é a parte andem em sabedoria, que vai do capítulo 5, 15, até o 6, 9, até o final. Paulo mostra que para você entender o que é andar em sabedoria, exige que você tenha ao conhecimento a parte teológica importante, bem firmada, para você fundamentar a sua prática. Olha só o que diz o capítulo 5, verso 15. Diz o seguinte: Portanto, irmãos, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo que o nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Paulo entende aqui que a maneira de você andar de maneira sábia, que é a parte que a gente está lendo, que é anda em sabedoria, o último bloco, é andar cheio do Espírito. E para isso, ele utiliza 3 tipos de relacionamentos em que a convivência constante, a intimidade, ela gera muitas situações difíceis. São 3 esses relacionamentos: as esposas com os maridos, os filhos com os pais e os escravos com os seus senhores. Paulo entende aqui que uma vida sábia é uma vida em que as mulheres, as esposas, se sujeitam aos seus maridos, os filhos se sujeitam aos seus pais e os escravos aos seus senhores. É muito claro aqui que isso só é possível se você andar cheio do Espírito. Paulo usa aqui exemplos de vida que não são pessoas que, por exemplo, a gente encontra agora assim num culto uma vez por semana. Ele utiliza relacionamentos em que essas pessoas convivem com você 24 horas. Então, se você quiser saber se você é cheio do Espírito, você precisa perguntar para alguém que você convive, não para alguém que você não convive. São essas pessoas que vão poder te examinar e falar: esse homem, essa mulher, esse filho, ele é cheio do Espírito. Ele vive uma vida sábia. E aqui é muito claro, concluindo o texto de Efésios, né? Só é possível nós vivermos de maneira sábia se vivermos cheios do Espírito, embriagados pelo Espírito. Não há outra maneira que agrade ao Senhor se não for cheia do Espírito. E o reflexo disso é uma vida em que os filhos se sujeitam aos pais. Então, vamos ao texto aqui. O texto ele nos mostra 3 aspectos importantes. Primeiro, qual que é a ordem de Deus para os filhos? Os filhos têm ordem. Por que fazer isso e como fazer isso? Tudo isso nesses 3 primeiros versículos. Primeiro, qual é a ordem de Deus? A ordem de Deus é muito clara, muito sintetizada e simples de expressa aqui. Obedeçam e honrem os seus pais. É uma ordem dupla. Quando eu comecei a estudar o texto, ou quando eu começo a estudar um texto na Bíblia para pregar, eu sempre uso uma chave hermenêutica, que é uma frase que eu uso para ajudar a interpretar um texto. E é uma frase do René Padilha que ele diz o seguinte: o desafio da interpretação da hermenêutica é você transportar a mensagem do seu contexto original ao contexto dos leitores contemporâneos, nós, a fim de produzir nestes aqui, os contemporâneos, o mesmo impacto que produziu nos ouvintes ou leitores originais. Ou seja, quando a gente prega um texto da palavra de Deus, todo o texto escrito na palavra, ele teve um impacto na vida daqueles que ouviram pela primeira vez, que são os ouvintes originais. E o nosso trabalho como pregador é você transportar esse impacto para esse leitor, para esse ouvinte de agora, nós. Por que isso foi impactante na época? O que isso impacta também na nossa maneira como a gente vive? Deu para entender? Ou seja, quando eu li esse texto, eu falei: o que tem de mais nesse texto para a época de lá? O que tinha? Por que era impactante? Por que era diferente as pessoas daquela época ouvirem que os filhos precisavam obedecer aos pais? O que tinha de mais nisso? Parecia muito normal isso para mim. Mas olha que interessante. No contexto greco-romano, os pais, eles tinham uma autoridade absoluta sobre os filhos. Isso era chamado de pátria potestas. O pai, literalmente, por direito legal, ele podia matar o filho se ele quiser, tranquilamente. Isso era respaldado pelo Estado. Ele podia fazer isso livremente. Os filhos não tinham direito sobre a vida deles até que o seu pai falasse para ele que ele era independente. Se não fosse por isso, ele seria sempre debaixo da autoridade dos seus pais e ele haveria de responder por isso. Isso era extremamente pesado. A gente conhece de história, né, que quando uma criança nascia com uma formação, ela podia ser abandonada ou podia ser morta também. Pelo único simples fato disso. Agora, para os ouvintes judeus, é interessante. Isso já era mais consolidado, isso já era algo mais afirmado, já era parte da cultura deles obedecer aos pais. É claro, eu estou tratando aqui como um geral o povo, né? Existia com certeza aqueles que não iriam cumprir isso. Mas de maneira geral, o povo judeu, eles tinham isso muito claro. Pensa só, o que a gente leu que é honre os seus pais, nós lemos qual mandamento? Ele é o 5º mandamento.
Quando a gente vê os 10 mandamentos, os primeiros 4, eles são a respeito de amar a Deus. E os últimos 6, eles são a respeito de amar ao próximo. E qual que é o primeiro, que é o de amar ao próximo? Honrar aos pais. Essa era a importância. Ele está meio que na transição entre honrar a Deus e honrar aos pais. Olha que interessante, né? Honrar ao próximo. Por isso a importância desse mandamento. Para os judeus, gente, vocês não estão entendendo. Esse é um mandamento mais importante até que os outros. Ele vem primeiro do que, por exemplo, não matarás. Honrar o seu pai é uma questão de vida e morte também. Olha o que diz em Deuteronômio 21 e Êxodo 21. O texto diz que se um filho desobedece sistematicamente os seus pais, ele podia ser levado pela comunidade para fora do acampamento e ser apedrejado até a morte. Ou se o filho ferisse ou amaldiçoasse os seus pais, ele deveria ser morto pela lei. Ou seja, olha a importância do que é honrar os pais para os judeus. Por quê? Por que Deus planejou isso? Porque os pais, eles são os primeiros representantes da autoridade de Deus. A visão é que se você não respeita os seus pais, como você vai respeitar a Deus? Se você não honra e não obedece aos seus pais, como você vai honrar e obedecer ao próprio Senhor? Ou seja, se o filho não entende isso, ele não vai entender o que é autoridade em nenhuma instância da sociedade. A pessoa que não ouve o pai e a mãe, não vai ouvir ninguém. E isso é a ruína de uma sociedade. A ruína de uma sociedade, ela começa com a ruína da família. Olha que interessante. Não importa em que cultura seja, se é uma cultura ocidental ou oriental, todos têm esse consenso. Se os filhos não obedecem aos seus pais, não há sociedade que aguente isso. Começa com os filhos desobedecendo os pais, e depois os pais também sendo maus representantes da autoridade de Deus. Agora olha que interessante. Para nós, primeiro a gente falou sobre os gregos, romanos, os judeus, e para nós, como que é para vocês, irmãos, ouvir essa ordem esclarecida de que os filhos devem obedecer aos pais? E aqui, diferente do texto a respeito de homens, se trata de todo mundo aqui. Todo mundo é, em alguma instância, filho de alguém. Então isso é para todos nós. Para nós, ouvintes pós-modernos, a obediência ela é cheia de condições. Ela é, se meu pai não me irá, como diz o verso 4. Se meu pai for cristão. Mas o texto da palavra de Deus não põe exceções para isso. Não há condições para os seus pais serem, ou há mais, ou o que fazem, para eles serem dignos de serem honrados. Biblicamente não existe isso. O único requisito é eles serem os seus pais, e eles são dignos de honra. E nós temos invertido a ordem das coisas, nós temos corrompido, nós temos deturpado essa ordem tão clara de Deus. Porque a desobediência ela é um sinal do fim dos tempos. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 3, 1 a 4. Olha o que vai acontecer no fim dos tempos, que é o que a gente vive. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, não acaba, viu gente? Ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Gente, isso é o que a gente está vendo hoje. Essa é a realidade dos fins dos tempos. O tempo de se arrepender é hoje. Tudo isso está se cumprindo. Hoje, olha como é interessante. O homem ele olha para baixo e ele vê que ele é a escala mais alta da escala evolutiva. E ele olha para cima e não vê nada. Então ele pensa, eu sou o fim das coisas que existem. A sociedade tem tratado Deus como se fosse algo que serve a nós, como se nós existíssemos por causa de Deus. Como se Deus existisse por causa de nós.
E nós temos incorporado essa mesma realidade para o nosso relacionamento com nossos pais. É estranho eu falar que os filhos servem aos pais aqui. Dá um negócio. Eu sinto um baque. Mas os filhos existem para os pais. Essa é a realidade bíblica. Não é o contrário. Os pais não existem para os filhos. Os pais não servem aos filhos. São os filhos que servem aos pais. Isso é bíblico. Por isso que hoje você ter um filho que obedece já é um grande testemunho para a sociedade. É algo muito grande, é algo muito honroso. Apesar de que, biblicamente, isso é o plano de Deus. É a realidade da Bíblia. Por isso, filhos aqui, entendam. Depois que vocês entenderem qual é o impacto em cada um dos ouvintes. Para nós, a pior consequência disso não é sozinha a desobediência aos pais. Não é em si esse o problema. O problema é que automaticamente, quando a gente não entende a autoridade dos pais, a gente não entende a autoridade de Deus. Então, se a gente não consegue ser submisso às autoridades terrenas que Deus nos deu, como a gente vai ser submisso a Cristo? Como na nossa vida espiritual a gente vai conseguir entender isso? A gente não vai entender isso. Vai ser muito mais difícil. Uma ordem de Deus vai ser intragável. Tempos difíceis dados por Deus com provação vão ser muito difíceis de entender ao nosso coração, porque a gente não entendeu a autoridade dos pais que eles têm de disciplinar os seus próprios filhos. Essa é a realidade. Então a pior consequência não é naquilo que a gente vê. A consequência é extremamente espiritual. Não entendermos a realidade de ser submissos a Cristo. Essa é a pior consequência. Segundo ponto. Primeiro a gente entendeu qual que é a ordem de Deus, que é dupla, obedecer e honrar. Agora o Paulo nos explica por que a gente deve fazer isso. O texto, novamente, ele é simples e direto. Porque isso é justo, isso é certo, isso é correto. Fora disso, isso é errado, isso é pecado, isso é vergonhoso. É assim que Deus planejou a humanidade. É assim que todas as culturas lidam com esse conhecimento. Todas as culturas têm a expectativa de que seus filhos honrem os seus pais. E ninguém tem a ideia, ninguém quer gerar um filho para que ele te desonre. Ou seja, Deus imputou isso na humanidade, no ser humano. Deus diz que aqueles que honram seus pais, eles geralmente usufruem de uma vida melhor, de uma vida plena, como nós lemos essa promessa. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas na vida. Cristo obedeceu até o fim e a vida dele foi toda atribulada. Mas isso quer dizer que pessoas que obedecem ao Senhor geralmente vivem vidas melhores, porque eles obedecem aos planos de Deus. Eles obedecem à maneira de Deus como Ele criou a humanidade. E olha só, particularmente, quando eu penso sempre os 10 mandamentos, que eu lembro do Ada falando que a gente decora a receita do... É Big Mac, né? É do Big Mac, mas não lembra dos 10 mandamentos, né? A gente decora um, mas não decora o outro. Particularmente, eu esqueço do quinto. Eu esqueço desse. E esse, eu creio, que é um dos mais negligenciados pela nossa cultura. É um dos que a gente mais inventa desculpas, mais inventa coisas, subterfúgios, para a gente não ter que honrar os nossos pais. Não é verdade? O resto a gente lembra, porque ele é muito escancarado. Agora, honrar os pais ou não, ele é uma coisa bem sutil. Olha isso. Entendam, existe um exemplo muito curioso na Bíblia como os próprios filhos colocavam artimanhas para não honrar os seus pais. Marcos 7, 8 a 13. Ele nos dá um exemplo disso. É um texto que a gente lembra pela palavra chamada Corbã. Diz o seguinte o texto: rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Isso é Jesus falando para os fariseus. E Jesus disse ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte, como a gente leu em Deuteronômio.
Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Vocês entenderam? Jesus aqui ele está falando com os fariseus, com escribas, com os mestres da lei. Ele está acusando esse público de fazer o quê? De darem muito valor à tradição deles, à tradição oral, à tradição dos anciãos, que era a lei escrita, lei falada, para literalmente não cumprir a lei de Deus. Ou seja, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, eles criaram uma maneira legal de você pecar. Vocês entenderam? O que é a lei da corbã? A lei da corbã consistia em você dedicar todos os seus bens ao Senhor. Quando você fazia isso, você dedicava os seus bens e tudo que você tinha ao Senhor, nada poderia ser dedicado aos seus pais, porque tudo era de Deus. Olha que maluquice. E eles replicavam, como Jesus disse, aos seus filhos e os filhos, e ia passando essa lei. Ou seja, tudo que eles tinham não era mais dele, era do Senhor. Por isso eles não podiam dedicar aos seus pais. E aí eles falavam para os pais deles, eu não posso ajudar você porque o que eu tenho é corbã. Eles literalmente criaram uma lei para pecar legalmente. Como isso é pesado? Para a nossa cultura não é diferente. A gente cria narrativas, pensamentos. A gente fala, não vou usar meu dinheiro, não vou gastar com meus pais. É eles que se cuidem. Isso é totalmente inverso. A gente pensa, não, a minha vida é independente. A gente lida aqui com duas culturas muito interessantes, a brasileira e a dos japoneses, né, dos asiáticos. Como é o oposto, a gente caminha nesses dois polos. Um que a autoridade é muito alta, o outro que a autoridade não é muito alta. E a independência é mais importante. E a gente podia usufruir desses dois caminhos, do melhor dos dois mundos. Mas a gente vive um gap, uma desculpa, de que a gente não pode usar nosso dinheiro, a gente não deve gastar a nossa vida com os nossos pais, a gente tem que viver a nossa vida. Quais as desculpas você tem usado para não honrar os seus pais? Agora, terceira parte, como nós fazemos isso? Como nós honramos os nossos pais? Primeiro, eu deixei aqui para o final o que significa obedecer e honrar. Acho que todo mundo, quando encontra esse texto, vai se perguntar, então o que é honrar? Se eu souber o que é honrar e obedecer, eu vou fazer isso aqui. Mas, infelizmente, eu não vou falar para vocês o que você deve fazer. Praticamente, assim, bem na prática. Depende de cada contexto, depende de cada cultura, depende de cada situação. Mas o princípio é o mesmo. Por quê? Obedecer significa, literalmente, você se colocar debaixo da autoridade de alguém, debaixo da voz de alguém. Significa se sujeitar. Quando você lê Efésios, você pode usar como sinônimo sujeitar e obedecer. Ou seja, é a mesma coisa entre obedecer e sujeitar. É você obedecer claramente a ordem de alguém. Então é simples obedecer. Agora, quando a gente pensa honrar, a gente pensa que é um termo um pouco mais amplo. Ele é um pouco mais, como é que eu digo? Não é genérico, mas ele cobre mais áreas. A gente sabe que obedecer é uma parte de honrar. Pode estar incluso em honrar. E no texto de Efésios é interessante porque a palavra filhos aqui não é naquele sentido que a gente chama, que de todo sentido, em todos os sentidos, todos somos filhos. O texto aqui não é o que ele está dizendo isso. Ele está dizendo que filhos aqui é esse grupo de jovens, de adolescentes, de crianças que estão debaixo da autoridade dos pais. Já honrar é para todo mundo, é para todos aqueles que são filhos. Paulo entende aqui que enquanto mais jovens, enquanto crianças, normalmente a maneira de honrar ela frequentemente toma a forma de obedecer. Mas quando nós vamos crescendo, a maneira de honrar não é somente obedecer. Honrar é algo que eu só comecei a entender melhor depois que eu tive filho. Infelizmente. Eu só comecei a observar, puxa, nossa, é meu filho, né? Então,
eu comecei a perceber maneiras que eu queria que ele me retribuísse, e eu nem imaginava. Eu acho muito, muito engraçado que esse texto aqui, que ele explica um pouco melhor essa realidade, que é Provérbios 17, 6 e Salmo 127, 3. Provérbios diz o seguinte: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Já Salmo 127 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Ou seja, filhos são a coroa dos pais. Filhos são a herança, são os herdeiros dos pais. São aqueles que vão continuar todo o seu legado, toda a sua história. E aí, como eu digo que eu comecei a entender mais isso, foi porque quando eu trouxe Israel, ou quando vem pessoas conversar com Israel, eles olham para a gente e eles elogiam Israel. E quando eles elogiam Israel, eu me sinto bem. E eu nunca tinha me sentido bem com um elogio que não era para mim. Tipo, até um elogio para minha esposa, eu sei que eu usufruo os benefícios disso, mas eu sei que ele não é direto para mim. Mas para o meu filho, eu nunca tinha me sentido bem por uma coisa que não era direto para mim. Então foi muito engraçado poder discernir isso aí. Aí, olha que interessante, o fato de você ver coisas boas nos filhos, você atribui automaticamente aos pais deles. E às vezes também as coisas ruins, você automaticamente atribui aos pais. Você olha para os filhos, necessariamente olhando para os pais, não tem como dissociar isso. E os pais têm essa necessidade de se verem refletidos nos filhos, como imagem deles, assim, né? Como realmente portadores da imagem deles, tal como Deus nos fez. Até que o momento eu parei, às vezes eu fico olhando e falo, cara, o Israel não sou eu. Eu falei, meu Deus, ele é outro ser humano, não tem nada a ver comigo, não tem a minha personalidade, não tem os meus jeitos, ele é totalmente outro. E isso é muito belo na criação. Olha só, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu vou concluir essa ideia com um texto que o Tim Keller usa no livro Igreja Centrada. Ele nos vai ajudar a entender o que é honrar. Prestem atenção nesse texto. Imaginemos uma senhora, uma viúva pobre, com somente um filho. A mãe ensina ao menino como ela quer que ele viva. Dizer sempre a verdade, trabalhar duro e ajudar os pobres. Beleza? Dizer sempre a verdade, trabalhar duro e ajudar os pobres. Ela ganha muito mal, mas com o pouco que consegue economizar, ajuda o filho a terminar a faculdade. Imaginemos que depois de formado, o rapaz mal fale com a mãe novamente. Ele envia um cartão no Natal a ela, mas não a visita. Não atende seus telefonemas, nem lhe responde às cartas. No entanto, o filho vive exatamente como a mãe ensinou. É honesto, é trabalhador e é caridoso. Diríamos que o comportamento dele é aceitável? Claro que não. Apesar de viver corretamente como a mãe ensinou, o rapaz faz algo condenável por negligenciar o relacionamento com a pessoa a quem ele deve tudo. Ou seja, o que esse texto nos mostra? Que obedecer não é o suficiente. É necessário honrar. O hebraico de honrar, que é kabod, significa peso, significa tratar como significativo. Tratar com o peso que isso aqui tem. Honrar significa você tratar a pessoa de acordo com o peso que ela tem. Entendem? Ou seja, se você não honra os pais, como é que a pessoa pode honrar a Deus? Que é verdadeiramente aquele que a gente deve tudo. Que é aquele que tem um peso muito maior. Isso é impensável. Como é que a gente pode fazer isso? E eu vou ser um pouquinho duro aqui. Irmãos, quando a gente não entende a ordem de Deus, quando a gente não responde o mandamento do Senhor de vá, pregue o evangelho a todas as nações, quando você não entende a ordem explícita de Deus, abra mão do que você tem, que o que você tem não é nada, é porque você não entendeu o cabode de Deus. Você não entendeu o peso que Deus tem. Se você entender a autoridade, a honra que Deus tem, você vai entender o quão importante é a ordem de Deus para a sua vida. É um problema que vem lá do começo da sua criação, às vezes.
E a chave de como fazer isso, então, de como honrar os seus pais, de como tê-los como peso, de tratá-los como significativo, está nessas duas palavras que modificam o verbo obedecer, que é a palavra no Senhor. Obedeçam no Senhor. Essas duas palavras, elas nos dão a chave de como você pode fazer isso. Porque aqui no Senhor, é muito claro para Paulo, no Senhor é Cristo, em sujeição a Cristo. Então, como você obedece aos seus pais? Você obedece como se fosse ao Senhor, como se fosse ao próprio Cristo. Você obedece porque você quer agradar a Jesus. Você obedece porque você sabe que essa ordem, em primeiro lugar, é uma obediência a Cristo e não somente aos seus pais. Quando você honra os seus pais, você honra a Jesus. E aqui, eu creio que existem dois tipos de ouvintes que eles têm algumas ressalvas quanto a honrar os pais. Primeiro, quanto àqueles que tiveram pais que não foram bons, pais maus. A gente entende aqui, a partir do texto bíblico, que honrar, ele é uma decisão. Ele não é uma disposição, não é um conjunto de sentimentos que a gente provoca no nosso coração para conseguir agir de uma maneira boa. Não é isso. Aqui é uma escolha. Você honra ou não? Você escolhe fazer isso ou não? Isso é claro. O texto não diz aqui, filhos, amem os seus pais. Ele não diz isso. O texto não diz, filhos, admirem os seus pais. Porque existem pais que não tem como você admirar, amar, porque eles são maus, em essência são ruins. Não tem como você provocar admiração em alguém que você menospreza, em alguém que foi mal com você. Mas honrar, diferente de amar, diferente de respeitar, diferente de admirar, é para qualquer circunstância e qualquer pessoa, independente de quem eles são. Mas entendam, o quinto mandamento, ele não te obriga a honrar e a obedecer àquilo que não dá glória a Deus. Eu vou usar esse exemplo, não se encaixa em todos os contextos, mas o meu foi muito claro. Quando eu entendi o chamado de Deus para missões, meus pais foram contra. E eu tinha muito claro, eu não posso abrir mão disso. Eu não posso deixar de cumprir isso na minha vida. Eu preciso abrir mão. É claro, eu via que aquilo que eu tinha não era nada. Mas tinha um peso muito grande honrar meus pais naquela hora. Naquela hora eu não obedeci. Eu desobedeci. E eu creio, com todas as certezas do mundo, que isso foi honrar os meus pais hoje. Foi eu ir para um caminho que eu viveria coisas que traria honra aos meus pais. Automaticamente. Mesmo que seus pais não tenham sido bons, mesmo que você tenha virtudes, coisas boas, que não foram eles que semearam, que plantaram em você, que disciplinaram você, mesmo assim você deve honrá-los, porque honrar eles é honrar a Deus. Com a sua conduta, você obedece ao Senhor, você honra ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a sua vida. Sabe qual que é uma das maiores, mais belas maneiras de você honrar os seus pais quando os seus pais são maus? É você viver uma vida reta. É você viver uma vida justa. Porque eu vivo hoje com Israel e é uma honra imensa eu ver que ele tem atributos que não fui eu que plantei. Mesmo eles sendo tão pequenininhos, pode mudar, com certeza. Mas só de você ter um filho simpático, um filho gentil, um filho caridoso, isso você atribui, isso te dá honra, isso te dá alegria. Mas pais aqui presentes, a maior honra de todas é ter um filho cristão. Porque ser humano nenhum é capaz de transformar um coração de pedra em coração de carne. Só Deus faz isso. E quando você tem um filho cristão que obedece aos caminhos do Senhor e anda de maneira reta, justa, isso é o maior constrangimento a um pai. Deve ser a maior coroa de um pai. Deve ser a maior alegria, regozijo de você falar, o meu filho vive nos caminhos do Senhor. Então, para os filhos aqui que têm pais ruins, a maior maneira de você honrar os seus pais é tendo uma vida justa diante de Cristo. Isso é constrangedor.
Isso é vergonhoso, em todos os sentidos, isso incomoda o coração de um pai. Isso é testemunho para o mundo. Mas existe um segundo público, que é o que eu me encaixo, que são aqueles que tiveram pais bons, mas não conseguem honrar. Eu me encaixava muito bem nessa segunda categoria. Sempre tive pais muito bons, muito bons. Não eram cristãos, não me ensinaram o caminho do Senhor, mas ensinaram a graça de Deus, através das suas ações. E esses, mesmo assim, mesmo vivendo essa vida, eu ainda não conseguia honrá-los. Não tinha entendido como fazer isso depois que eu me tornei adulto. E olha, como um descendente de japoneses, vocês entendem como que é difícil, como que é um conflito para o nosso coração. Existe um vídeo muito engraçado, que eu até estava comentando ontem com o Hugo, que chama Pais asiáticos reagem a Eu Amo a Você. Gente, isso é muito engraçado. Pesquisa em inglês. Asian Parents React to I Love You. Ou seja, ele literalmente grava, é um vídeo antigo de 10 anos atrás no YouTube, que os filhos asiáticos, indianos, de várias culturas da Ásia, ligavam para os seus pais falando pela primeira vez, eu te amo. A reação é muito engraçada. Um deles falava assim, se eu ligar para meu pai, ele vai perguntar, você está querendo o quê? Está querendo dinheiro, é? É muito engraçado. Mas teve um oposto. Teve uma mãe que quando o filho, que foi o cara que estava produzindo esse vídeo, ligou e falou, eu te amo, a mãe falou assim, eu esperei toda a minha vida por isso. Eu nunca perdi a esperança de ouvir isso. E aí eles começam a entender que existe uma barreira na nossa cultura de dizer eu te amo. É muito grande isso. Asiáticos aqui entendem essa verdade, né, no nosso coração. E olha só, o que esse ouvinte aqui, ele tem a ver com o primeiro? O que esse ouvinte aqui, que tem pais bons, mas que não honram, tem a ver com pais ruins, que também não honram? É que os dois precisam de perdão. Os dois passam pela essa mesma via que um cristão passa. O caminho do perdão, do arrependimento. Só que aqui é um nível um pouco mais profundo, é um pouco mais sutil. Enquanto o primeiro grupo não perdoa os pais, o segundo grupo não perdoa a si mesmo. Normalmente, são pessoas que não aceitam que os seus pais são falhos também. São pessoas que não aceitam que eles vão errar com você. Que eles têm coisas que eles herdaram, que eles caminharam, viveram na vida e vão replicar às vezes e que vão te machucar. São pessoas que não perdoam isso nos pais. Que eles são falhos, que eles vão errar com você. E olha que interessante, alguns desses, às vezes, vivem vidas com um lema, que é o lema, não vou repetir os mesmos erros. E todo pai aqui sabe que repete. Todo mundo repete. Você tem a oportunidade de se arrepender, você tem a oportunidade de fazer diferente. Mas, gente, você caminha naquele mesmo caminho e uma hora você constata, estou fazendo a mesma coisa que meus pais faziam. É inevitável. Ou você também pode viver uma vida de revolta, uma vida no interior que você tem um conflito, que você não perdoa os seus pais, mesmo eles não terem sido maus. Mas o cristão tem o caminho para esses dois ouvintes. Esse caminho é o caminho de Cristo. Cristo nos ensina o que é perdoar de verdade. Ele cumpre os 10 mandamentos. Cristo honra seus pais terrenos e honra seu Pai no céu. Ele foi o filho obediente em todos os aspectos possíveis. E a obediência foi a nossa vitória. A obediência de Cristo é imputada sobre nós. Se você crê que Cristo fez aquilo que você não podia fazer, que Ele realmente honrou seus pais, a vitória dele é atribuída à sua vida. Somente isso. E aí você vai poder honrar os seus pais com um coração perdoado. Porque quando você crê que a obediência dele é a nossa vitória, que a maneira que Cristo não somente morreu, ressuscitou por ti, mas a vida toda dele foi por sua causa, quando você crê nessa verdade, esse fardo já não é mais seu, já não faz parte mais da sua vida. Esse fardo é de Cristo. E aí você pode caminhar uma vida tranquila.
A primeira característica de um cristão convertido são vidas humildes, vidas tranquilas, vidas que depositam a sua fé em Cristo. Não há relacionamento, não há pai que não possa ser perdoado em Cristo. Porque você não pode negar um perdão desses se você entender o tamanho perdão que você recebeu do próprio Deus. Honrar, então, irmãos, é perdoar. Honrar é você bendizer os seus pais, não é você falar mal deles no escuro. É você ouvir, você consultá-los em suas decisões, mesmo que você saiba que ele não tem uma opinião cristã, mesmo que ele não tenha maturidade. Ouça seus pais. Honrar é apoiar na solidão. Todos sabem que a idade vai trazendo solidão. Honrar é você apoiar nas finanças. Honrar é você suprir as necessidades deles. Honrando a vontade de seu pai, Cristo orou na cruz. Cristo orou, na verdade, no monte. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feito o que eu quero, e sim como tu queres. E desprezado na cruz, Cristo ainda assim obedeceu, até o fim. Ele orou, Pai, perdoa estes, que eles não sabem o que fazem. Embora isso tenha lhe custado tudo, tudo na sua vida. Honrar aos pais não é algo que a gente diz não custa nada. Honrar aos pais vai te custar tudo. E isso é um mandamento de Deus para os filhos. E aqueles que obedecem isso vão usufruir das promessas de Deus para suas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos nessa manhã, Deus, pedindo ao Teu Espírito para que venha sondar o nosso coração enfermo. Aqueles aqui que nunca puderam perdoar os seus pais, aqueles que nunca viram, Deus, que mesmo diante de tantas circunstâncias, os seus pais são falhos, imperfeitos como nós. Ajuda o Senhor a perdoar a eles, porque o Senhor nos perdoou de tamanha dívida. Ensina-nos, Senhor, a caminhar com o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a honrar aos nossos pais e a honrar ao Senhor. Ensina-nos a fazer isso como se fosse a Ti, Deus. Ensina-nos, Deus, a enxergar o peso da Tua glória, para que enxergamos o peso dos nossos pais. Obrigado, porque mesmo eles sendo pais falhos, às vezes maus, o Senhor nos deu a dádiva de existirmos para a Tua glória. Nós oramos, Deus, querendo entregar, Deus, tudo isso, a Tua obediência, aos Teus méritos. Só o Senhor é capaz de livrar o nosso coração de nós mesmos. Só o Senhor tomou sobre si a nossa dívida, o nosso perdão, tudo aquilo que a gente precisava entregar. Deus, ensina-nos, Senhor, a fazer isso para a Tua glória, Pai. Nós oramos mais do que confiantes que o Senhor há de tratar, há de restaurar relacionamentos nesta manhã, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.